jeito, no mesmo foco, no mesmo ritmo. Uma chance atrás da outra, uma finalização atrás da outra. É incrível, Paulo Calçade. Olá, Andrade, olá, companheiros. O Palmeiras, quando encontra equipes, adversários muito bem estruturados, tem grande chance de vencer. Quando ele encontra o adversário que não tem estrutura alguma, e aí a chance de vencer é impossível perder o jogo. E o Grêmio foi um pouco disso, do time desestruturado. Renato toma ali o gol, com aquela bola do Veiga, de cabeça, são 3 zagueiros e ninguém ao lado do Veiga. Ele escalou 3 para o Veiga aparecer sozinho, e ele faz assim. Ele mostra os 3. Mas não basta colocar os 3, é preciso tudo precisa de uma ordem. E aí você percebia que era só uma composição diferente num jogo em que é difícil jogar fora de casa, não tinha, ofensivamente falando, era um time com muita gente atrás, com dificuldade para fazer a transição, que é como vencer a primeira marcação do Palmeiras, bem estruturado e com uma quantidade de jogadores atrás da linha para poder receber e se articular. Não, o Grêmio tinha dificuldade de tudo isso. Aí tomou um golaço o Palmeiras. O gol do Grêmio foi um golaço do Bitelo, um golaço. Que realmente você podia ter... Era o Luan ali na jogada. Era o Luan. Poderia pressionar mais, ele parou e aí a bola foi no ângulo e o Everton não conseguiu pegar. Mas tá tudo bem. Tomou o gol, continua jogando mesmo o Palmeiras do começo ao fim, com a mesma intensidade, na hora que baixa um pouquinho e que precisa, e que nem baixa porque é preciso também usar os reservas e dosar ali as energias do time, porque vem muita coisa pela frente, ele vai usando o banco e vai dando mais minutos para os jogadores, que amanhã alguns podem até se tornar titulares, e assim vai fazendo o Palmeiras. Esse é o Palmeiras. Ele se preparou para fazer o que ele faz, num futebol em que pouca gente está preparada. Então, não tem jeito. Aí quem não gostar, que trate de pressionar seu time para arrumar a casa, porque a do Palmeiras está arrumadinha. Fala, Pedrão, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem? Um abraço a você, Paulo, Calça, Jean, Bueno, fã de esporte com a gente. A gente debatia aqui no final de semana, o William estava sentado aí na cadeira, que ele brincava que, nossa, às vezes parece meio monótono o Palmeiras, porque fica uma coisa que vai sair o primeiro gol em algum momento, vai levantar a bola na área, alguém vai desviar de cabeça e vai sair um gol, depois vai ficar uma situação de controle excessivo do Palmeiras, que você não precisa acelerar demais, ficar afoito demais, você sai por um intervalo se questionando, poxa, eu poderia ter feito mais um, não precisava ter saído com empate, o Palmeiras é muito superior. Eu tô com o Jean, das melhores atuações, não sei se sob o comando do Abel, mas pelo menos do ano, tranquilamente, a gente vai colocar num top 3, 5 ali. E aí eu acho que passa muito por essa falsa sensação de ser algo monótono, porque impressiona rodada após rodada como o Palmeiras controla o jogo. Porque é batido que a gente fala, é muito difícil vencer o Palmeiras. E está cada vez mais difícil o Palmeiras não vencer com tranquilidade. Isso aí, no primeiro tempo, diz muito. Você sai com uma sensação de que o Grêmio trocou passes poucas vezes. Aí, quando trocou passe, tabelou, finalizou. E você tem que... uma vez que troca passe, uma finalização tem que sair muito, quase que no capricho, no ângulo, fora de uma linha de defesa do Everton, para achar um gol. E aí o Palmeiras volta... Não é monótono, como o William brincava no fim de semana. Tá meio chato. Não! O Palmeiras é seguro. Aí eu volto a falar. Ele sabe que tem mecanismos para fazer um segundo, para não desesperar, para entender que tem 45 minutos, para saber que quando ele fizer o segundo, o outro time vai tentar sair em algum momento, e aí vai se abrir de novo como ele gosta, e tem qualidade, e ele olha para quem está chegando, no caso do Arthur, quem está chegando soma muito ao time, então assim, parece que tudo funciona, parece um reloginho, né? Uma engrenagemzinha, você já sabe o que vai acontecer, o Palmeiras vai controlar, o Palmeiras vai dominar, o Palmeiras vai achar o seu gol. E aí o outro lado parece que fica um pouco desesperado. Aí se abre, aí quer tentar jogar. Uma infelicidade do Renato de tentar marcar, tentar um time com mais gente posicionada no campo para brecar o jogo. Não é dele, não é do elenco dele, não é o que ele pensou de futebol desde o início do ano. E ele vai ter muita dificuldade contra um elenco muito bem arrumado. Ele quer marcar, talvez ele não saiba como. O Palmeiras quer jogar e sabe como. E aí entra nessa coisa, é um cenário muito previsível, que bom para o palmeirense, que bom para o trabalho da comissão do Abel. Não é surpresa quando você vira no primeiro tempo 1-1, você vira para um segundo tempo, caramba, ficou 4. Sim, constrói, não desespera, não fica afoito, não sai tentando levantar a bola de qualquer jeito, ou batendo de fora da área, ou trocando, jogador ansioso. E quando você tira esse peso da ansiedade, acho que a gente vai falar isso muito quando a gente for tocar no Flamengo.
Por que o Flamengo tem tanta qualidade de barra de ansiedade na hora de transformar isso em vitória? Você tira o peso da ansiedade, você sabe o que você tem que fazer, não é soberba, não é salto alto. O Palmeiras entra muito leve, muito ciente, muito sabedor do que tem de ser feito em campo. E é repetitivo, mas quase o tempo tem um label de trabalho, como a coisa é tocada, como os jogadores não se sentem maior que a comissão ou que o clube, como parece que tem sempre um desafio de quem vai encaixar como primeiro volante, onde o Arthur vai entrar, como é que vai ser o Rony agora, o Dudu vira para cá. Então, tem sempre algo novo para ser testado e um cenário que começa a ganhar forma, independente de ser só uma noite, amanhã o Botafogo pode reverter, mas é um Palmeiras muito sólido. A gente olha para o ano passado como é construído o título, é o Palmeiras que perde pouco, cada vez mais difícil de ser enfrentado, e esse ano você vai pela mesma toada. Você está sempre procurando defeito nos outros times, o que não evolui, o que troca, o que tá, e o Palmeiras está ali, fazendo dele. Como se fosse um reloginho, uma engrenagem que não enferruja, não roda errado, não perde seu time. Mais uma bela vitória. E é bom lembrar, no ano passado, o Palmeiras não venceu nas 2 primeiras rodadas, estreou com derrota. O Ceará. Nesse momento só tem 3 times invictos, o único com 5 jogos é o Palmeiras. Fortaleza e Botafogo ainda não perderam, vão jogar amanhã. Então a perspectiva é de uma pontuação expressiva do Palmeiras no começo da rodada, no começo do campeonato. A próxima rodada é o Bragantino em casa também, é o Bragantino no Allianz. Então, se o Palmeiras de alguma forma fez uma espécie de campanha de recuperação, porque ele largou um pouco mal no Brasileiro passado, dessa vez é o contrário. E ele sai como aquele chamado coelho, né? A perspectiva é de uma pontuação expressiva que, segundo dizem, né, no livro do Abel, mais ou menos como no caso do Guardiola, ele fala da importância de uma pontuação expressiva logo na largada da competição. E acho que conseguiu, isso também é muito importante, para um elenco que não é dos elencos mais amplos do futebol brasileiro, passou incólume por ausências importantíssimas. Esse time perdeu o Piquerez por um bom período, esse time perdeu o Rafael Veiga, esse time perdeu o Rony, e hoje tinha todo mundo à disposição, exceção feita ao Murilo, entre os titulares. Até o Tabata voltou, né? O Tabata que chegou a ser titular ali nos mata-matas do Campeonato Estadual, hoje ele volta a estar à disposição. Então também foi importante, acho que para o Abel conseguir passar por esse período de ausências importantes de jogadores e não ter praticamente prejuízo algum, porque conseguiu o título estadual, né? Mesmo não tendo jogadores importantes ali em algumas partidas do estadual. Na Libertadores conseguiu se recuperar com 2 vitórias depois de uma derrota em que poupou absolutamente todo mundo na estreia, e no Brasileiro está fazendo a campanha que está fazendo. Então acho que é importante. É claro que o Abel vai ter que, como todos os técnicos do futebol brasileiro, vai ter que dosar, vai ter que pensar como vai fazer essa dosagem. Eu acho que no momento que você tem um time tão consistente, um time tão confiável, e acho que o Palmeiras é o time mais confiável do Brasil, consistente. A gente já discutiu o brilho dos bons momentos do Fluminense, o Birner gosta de usar aquele termo perigoso, né, e atribuir o mais perigoso ao Fluminense, mas confiável e sólido, acho que esses adjetivos... E dá para enxergar isso. Eu acho que dá para enxergar. Palmeiras. Porque se a gente pegar de novembro de 2020, quando chegou a Abel no Palmeiras, e você olhar para a grande concorrência que ele tem, primeira grande concorrência é o Flamengo. As oscilações do Palmeiras nesse período, as oscilações do Flamengo. O Flamengo bateu lá embaixo, bateu lá em cima. Varia muito. O Palmeiras não variou, oscilou, mas é até difícil a gente lembrar aqui. Quando é que foi? Qual o período? Quanto tempo durou esse período? Porque vamos pegar o Flamengo do início do ano para cá. Nós já estamos no mês de maio. Não teve um período brilhante, bom, daquele Flamengo que o torcedor espera. Isso não existiu. Então é um período de baixa. Qual foi o Palmeiras de 2020 para cá que passou 5 meses mal? Não teve. Não, passa 2 jogos, se muito. E aí já todo mundo estranha e tal. E quando não vence 2 jogos na sequência é porque justamente perdeu 2 jogos na sequência, né? A final com Água Santa, a primeira, e o jogo da Libertadores na estreia da Libertadores. E aí todo mundo já falou, olha lá, pela primeira vez, perde 2 jogos seguidos e tal. E no fim ali, quer dizer, num contexto muito específico, depois recuperado. Mas o meu ponto é, o Palmeiras, por ter essa consistência, por ser um time tão confiável, evidentemente para o Campeonato Brasileiro ele larga à frente, eu acho. De regularidade, né, Jansen?
É isso, porque é um campeonato de regularidade. É claro que se o Flamengo, por exemplo, embalar com o elenco que tem, com os jogadores que tem e tudo mais, ele pode emendar uma sequência de vitórias que eu acho difícil que outros times do Campeonato Brasileiro, mesmo os que estão na ponta de cima, consigam emendar. Agora, o Palmeiras não está deixando esses pontos escaparem agora. E eu acho que pro Abel, de alguma maneira, ele tem consciência disso. É claro.